1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, no primeiro momento você até parece que vê realmente um enquadramento, que faz sentido isso, né? As pessoas saem das denominações e eles podem dizer que saíram porque na verdade não eram deles, né? Saíram deles, mas não eram deles. Ou seja, saíram de nós, mas não eram de nós. Mas na verdade, o apóstolo João não falou disso aqui que eles estão dando a entender. O sentido não é esse. Eles estão isolando esse versículo fora do contexto. Fazem teologia, estudam muito, se intitulam pastores, com autoridade para ensinar, porém estão usando esse versículo totalmente no sentido errado do que João ensinou. E vamos ver isso e desfazer essa falácia e esse sentido errado lendo o versículo anterior. Aí você vai entender o contexto porque o apóstolo João falou isso. E no versículo anterior, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito, porém agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí em seguida ele fala: saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque aqueles que estavam saindo deles, eles estavam saindo da sã doutrina dos apóstolos. Estavam conosco, eles saíram de nós, mas não eram de nós. O sentido é que eles ouviram a sã doutrina, ouviram o fundamento da igreja, que é o ensino dos apóstolos. Porém, eles se afastaram daquilo e começaram a falar contra Cristo. Começaram a falar contra a sã doutrina. Por isso eles saíram deles. E os apóstolos e João, nesse contexto, disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque eles ouviram a sã doutrina e se afastaram deles e começaram a falar contra Cristo. Então, se você saiu de uma denominação, de um templo, foi machucado de alguma forma, ensinaram uma falsa doutrina e você não quer fazer parte disso, você não está nesse contexto, porque você continua seguindo a Cristo, você continua seguindo os ensinos dos apóstolos, a sã doutrina. E o contexto aqui é outro.